Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, comenta fundo, esse quadro onde vocês escolhem um fundo imobiliário, ou FIAGRO, ou FIINFRA, e eu faço comentário. A lista já está grande, né? Vou tentar colocar aqui na lista para vocês a playlist para que vocês olhem e vejam tudo que a gente já comentou no passado sobre fundos. E hoje o escolhido para vocês, vou colocar na tela aqui para a gente ir acompanhando no vídeo do Comenta Fundo da semana passada. O que teve mais curtidas, teve 9 aqui o Betal. Vamos achar aqui, que eu já tenho ele em mão. BTLG teve 11, o MGFF teve 11 também. CPTS 11 teve 7, nós fizemos o vídeo dele hoje. HLOG, Tigar 9, Kizu 12. 12 curtidas para o Kizu 11. Teve o Hélio Dapper de Melo, foi o que colocou aqui o Kizu 11. Conseguiu 12 curtidas, foi bem por pouco mesmo, né? Às vezes o cara tem que curtir o próprio comentário para poder dar certo. Olhando aqui como é que está a cotação do Kizu 11, está R$ 7,72. Eu considero que ele poderia ter caído mais, né? Ele é o Kiliman FI em cotas de fundos imobiliários, Suno 30, é o nome completo dele. Nos últimos 5 dias ele vem até subindo 0,52, mas quando a gente olha no último mês ele caiu 3%. Olhando nos últimos 6 meses ele caiu 10%. Se a gente olhar o último ano, ele vem andando de lado, está no 0 a 0 em um ano. Curioso isso. Se a gente olhar desde o começo dele, ele vem caindo 26%. Ele começou aqui já com um certo ágio, chegou a quase R$15. Na verdade, antes ele era a base 100, né? Então ele estava quase R$150 e depois caiu devido à nova emissão de cotas e daí foi só ladeira abaixo, como a grande maioria dos fundos de fundos. Atualmente ele está R$ 7,72, hoje é feriado, então não vai alterar o preço. O último provento foi 7 centavos, que dá um dividendo de 0,91%. PVP dele 0,92, já que o valor patrimonial está 8,36. Ele está 8% mais barato que o seu valor patrimonial. Se a gente olhar aqui agora outros fundos imobiliários, também fundos de fundos, por exemplo, o VIF11, que também formou aqui um provento de 7 centavos, está dando um dividend yield maior, de 1,01%, e está mais descontado, 0,76%. Mas o VIF tem só 69 milhões de patrimônio, enquanto o Kizu tem 369 milhões de patrimônio. Se a gente olhar, então, um que tem um patrimônio mais próximo dele, está pagando um dividend yield melhor que ele, é o XPSF11. Também é um fundo de fundos, 8 centavos, dividend yield de 1,10%, tem um patrimônio de quase 350 milhões de reais, PVP dele está 0,86. Mais descontado que o Kizu está 0,92. E então são dois outros base 10 fundos de fundos que eu compararia, seria o VIF11 e o XPSF11. Talvez também BLMR11, que também é um fundo de fundos, mas esse aqui, o patrimônio está 191 milhões de reais e está mais descontado ainda. Está dando um dividend yield de 1,05. Então, se a gente falar dos 4 aqui, o que está menos descontado é o Kizu 11 e o que está com menor dividend yield é o Kizu 11. Mas por que ele está menos descontado? Porque o pessoal não segurou o preço dele, mesmo ele pagando um dividend yield menor. Vamos tentar entender isso. O Kizu, o relatório de fevereiro dele, o último provento foi 7,5 centavos em fevereiro. Caiu para 7 centavos agora em março. Ainda não saiu o novo relatório. O dividend yield analisado está 11,32%. Ele tem 118 mil cotistas, muito cotistas, né, gente? Muito cotista esse fundo tem. Acho que desses que eu mostrei é o que mais tem cotistas. Mostrar a carteira dele para vocês. A maioria dos investidores dele são pessoas físicas. Tem 491 aqui no Tocantins, hein? Bem espalhados. 118 mil cotistas em 4.309 cidades. Aqui a carteira deles, ele tem
MXRF11, HGRU, você pode ver que a grande maioria antes ficava em torno de 3%, porque ele seguia a carteira Suno 30. Suno 30 era uma carteira a carteira da Suno, que tem um índice da Suno que ele seguia passivamente essa carteira, onde a média era 3,3% para cada um dos 30 maiores fundos da Bolsa. Era simplesmente, esse era o Suno 30, e ele seguia ele passivamente. Veio mudar agora essa maneira de seguir o índice, porque agora ele tem apenas 70% da obrigação de seguir. Seguindo o índice, ele é obrigado a ter fundos como HCTR11, DEVA11, porque são os maiores da Bolsa. Então, de acordo com que ele tem os maiores tem, mas ele começou a colocar fundos que não pertencem ao Suno, como o TGRE11, que é um fundo imobiliário cetipado, NCRI11, fundo imobiliário novíssimo, não está lá. Ele começou a colocar fundos que não estão no Suno 30, HSIG, eu acredito que não esteja no Suno 30, começou a colocar na carteira, porque houve agora uma margem de poder negociar fora disso. Mas ele, por ser essa pegada mais passiva, de menos giro, o pessoal acaba gostando do resultado dele. De papel, na carteira, ele tem 33%, então sobra aí 64% para tijolo. Então, numa eventual valorização dos tijolos, ele pode ganhar bastante valor patrimonial. Cotas de fundos imobiliários são 96%, ele está 3,8% em caixa. Aí ele fala aqui sobre a tese, a criação do índice 30, que são três distintas diferenças dos fixos. Duas primeiras eram claras imediatamente, transparência e facilidade em reaplicar, e girava em torno de performance. O resultado da gestão ativa da Clima para essa carteira passiva mostra um valor agregado. Então, ele consegue um resultado um pouquinho melhor que o Suno 30, porque ele tem e o Suno 30 um pouquinho melhor que o IFIX, porque ele tem uma gestão ativa. Se ele fosse uma gestão passiva, ele estaria com um resultado um pouquinho pior. Esse resultado foi mais questão de arbitragens que ele fez num determinado período. Os rendimentos dos últimos meses, final de semestre, eles tendem a pagar um rendimento um pouquinho melhor, e a gente pode ver aqui, entre o resultado e a distribuição, em janeiro, o resultado foi maior que a distribuição, e também fevereiro foi um pouquinho menor. Então, aqui ele fez uma reserva, e aqui ele usou a reserva para distribuir, mas ele facilmente conseguiu estar mantendo esses 7 centavos de distribuição. Agora, aqui fala sobre o Suno 30 de modo geral. Pergunta se o Suno 30 é um ETF. O Kizu não é um ETF, é um índice. É um fundo imobiliário. E pronto, esse é o Suno 30. O Kizu 11, um fundo que segue o Suno 30. Olhando agora aqui, a rentabilidade dele, desde quando ele foi criado, que foi criado lá na base 10, né, R$100, aí, essa queda atual, ele está com a rentabilidade negativa. Na verdade, é negativa, menos 9%, menos 10%, quanto que o CDI 21% e o IPCA 18%. Então, ele tem que remar muito para poder empatar com o CDI nos próximos. Quem comprou lá, R$10. Mas quem está comprando agora, o resultado está vindo. Dá para ver que está aparentemente acompanhando o CDI, o resultado atual do fundo. Quem está comprando agora nesses valores tão baixos. Repito, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. O ativo citado aqui não pode ser uma recomendação de investimento de maneira alguma. Esse é o Comenta Fundo de hoje, bem curto, porque realmente o Kizu 11 com essa gestão passiva, quase pouco ativa, né? Não tem muito o que falar, e o resultado dele acaba sendo bem recorrente por não ter tanto giro na carteira. Muito obrigado a todos, um grande abraço.